Olá, tudo bem? Deus abençoe vocês. Eu sou Ana Maria Novaes Dourado, professora da classe da terceira idade da Igreja Evangélica Missionária Maranata. Eu estou aqui neste momento para dar início à 13ª aula da Escola Bíblica Dominical, a última lição do trimestre. E nós falamos durante o ano sobre o caráter do cristão moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. E nós vimos vários personagens bíblicos que nos transmitiram a maneira ideal de viver, o bom viver, ou seja, mostrando o caráter ilibado de cada um, como exemplo, deixando como exemplo para nós seguirmos, para nós vivermos a vida em abundância que Jesus nos falou. Mas para isso nós precisamos seguir os bons exemplos. E nós vimos vários personagens, dos últimos agora, recente, nós vimos falar de Maria, mãe de Jesus. Olha que coisa linda o que nós aprendemos, que nós revisamos, não é? A respeito de Maria, mãe de Jesus, e de José, o pai de Jesus, o pai adotivo de Jesus, né? Como que eles viveram, como eles procederam, o que eles deixaram de exemplo, o ponto de referência deles para nós cristãos. Então, eu quero orar neste momento para nós darmos início à nossa lição. Amado Deus, eterno Pai, nós queremos, Senhor, nesta tarde, te render graças por todas as bênçãos recebidas nesta manhã, que é o dia da escola dominical, o momento que nós vamos passar a nossa aula para a nossa classe. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida, pelo fôlego de vida, por tudo, Senhor, que nos tem concedido, por esta oportunidade que Tu nos concede, Senhor, de aprendermos a Tua palavra e termos a oportunidade de colocarmos em prática até a Tua vinda, Senhor. Nós te agradecemos. Muito obrigada. Me abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos à lição número 13. Nos diz assim: Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. O texto áureo da nossa lição fala assim: e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías, capítulo 9, versículo 6, nos dá essa oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus, de aprendermos a palavra de Deus, de ter esse ensinamento maravilhoso a respeito do Deus que nós seguimos. Como homem, Jesus encarnou e demonstrou ter um caráter perfeito, suportando as fraquezas humanas sem dar lugar ao pecado. Jesus não pecou. Jesus, ele encarnou, ou seja, ele veio em carne, habitou entre nós, deixou o seu trono de glória e veio habitar entre nós para nos dar o exemplo de como devemos proceder para que tenhamos uma vida agradável. E quantas vezes nós vemos pessoas tratando mal uns aos outros, destratando, discriminando, fazendo acepção de pessoas. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele quer tão somente que nós sejamos obedientes à sua palavra, que nós o tenhamos como o Deus único e verdadeiro. Jesus, ele veio em carne, então ele foi chamado de o Filho do Homem. Essa expressão Filho do Homem já aparece lá em Ezequiel também. Então, o que é o Filho do Homem? Homem com H maiúsculo aí, nos indica que ele é o ponto de referência para todo homem, ou seja, para todo ser humano que Deus criou. Então, ele deixou como Deus a sua riqueza, a sua glória e veio, se fez homem, habitou entre nós para nos dar o exemplo de uma vida terrena adequada para vivermos bem ao lado dos nossos semelhantes. A leitura bíblica em classe nos diz assim: eu vou ler
a leitura bíblica em classe, que está em Mateus capítulo 1, no versículo 18, do 21 ao 23, e do 3, capítulo 3, 16 a 17. Então eu preciso ler esse texto. Mateus capítulo 1, versículo 18 diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Mateus capítulo 3 diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Esse texto é realmente maravilhoso. Vamos voltar ao texto que diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada. Nós já vimos em aulas anteriores, né, com as outras professoras, que esse termo desposada significava que eles estavam casados como se fosse um noivado, porém eles viviam cada um na casa de seus pais até que se concretizasse o matrimônio. Então Maria já era praticamente a esposa de José, não é? Então o anjo Gabriel apareceu a Maria. Veja que foi algo assim sobrenatural o nascimento de Jesus. E as jovens virgens, as jovenzinhas, elas eram ensinadas pelo povo hebreu desde cedo a aguardarem porque viria o Salvador. O Salvador, ele nasceria de uma virgem para concretizar a profecia que já dizia que de uma virgem nasceria o Salvador. Então, o anjo Gabriel aparece a Maria e fala com ela, dizendo para ela que ela seria a mãe do Salvador. E aquela história nós já conhecemos, não podemos nos deter muito, né? Então, Jesus veio para nos remir, nos tirar do mundo de pecado em que nós fomos levados a pecar, um pecado original causado por Adão e Eva lá no Éden. Então, ali já teve uma profecia em Gênesis 3,15, que Deus falou para a mulher: da semente da mulher nascerá um. Deus falou para o diabo, aliás: da semente da mulher nascerá um que te pisará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E isso aí, o povo de Israel, ele já vinha guardando, ensinando para as suas famílias e os membros das famílias. E quando chegou na época de Maria, Maria era uma jovenzinha, entre os 13 e 17 anos, a jovem era dada em casamento. E Maria parecia ser muito jovem, talvez com 13, com 14 anos, Maria foi entregue a José para ser a esposa dele. E Maria se submeteu e recebeu aquela gravidez, porque sabia que era da parte de Deus. E nós já ouvimos tudo isso, né? Mas nós vamos falar hoje sobre o Deus conosco, Emanuel. Veja, ele deixou o seu trono de glória, ele veio para nos tirar deste mundo de horror, nos tirar do pecado, nos dar o direito à vida eterna, nos dar o direito à salvação. E Jesus não teve pecado. Jesus viveu um período com a sua família e foi crescendo com a educação que seus pais lhe deram. Lá em Lucas diz que ele crescia em estatura
e em sabedoria diante de Deus e dos homens. Jesus foi uma criança normal. Depois, aos 12 anos, aparece Jesus sendo levado pelos seus pais ao templo para adorar na Páscoa. E lá Jesus também participou de um evento e teve um certo episódio ali, não é? Em que Jesus aparece. E Jesus dá o exemplo ali de que a ele só interessavam as coisas do Pai. Depois desse período de 12 anos aos 30 anos, Jesus praticamente ele viveu com a família. Não sabemos muito a respeito. Sabemos que antes, antes dos 12 anos, né? Quando Jesus nasceu, houve assim um certo tumulto no nascimento de Jesus, uma certa expectativa, porque o diabo ele queria matar Jesus. Ele queria impedir o plano de Deus. Então Deus orientou a José que levasse Maria para o Egito. E lá viveram até que voltaram, e depois o tempo foi passando, e aí do período de 12 anos aos 30 anos, não se fala em Jesus, mas sabe-se que ele foi carpinteiro. Então, pelos historiadores, pelos estudos, o que entendemos? Que ele, aos 12 anos, já aprendia o ofício de carpintaria com seu pai José, que era carpinteiro. E depois, mais tarde, quando Jesus entra aos 30 anos, ele começa, dá início ao seu ministério, não se fala em Jesus, não se fala em José, porque supõe-se que José já tenha falecido. Então, Jesus antes, ele ocupa o lugar de José, porque era assim o procedimento. Ou seja, quando o pai falecia, o filho primogênito, ele assumia o lugar do pai para poder manter a família, sustentar a mãe, os irmãos, cuidar. E Jesus, ele fez tudo isso, porque ele era de um caráter excelente, supremo. Jesus cuidou da sua mãe, Jesus cuidou dos seus irmãos, e quando já estavam estabilizados num tempo em que ele estava com 30 anos, certamente seus irmãos também já vinham aproximando a idade, uma idade adulta, já estavam adultos, então Deus, o Pai, o chamou para dar início ao seu ministério. E Jesus não rejeitou. E Jesus foi chegando e começou então o seu ministério. Chegando ali às margens do Rio Jordão, foi até João para ser batizado. E João, naquele momento ali, não queria batizar Jesus. Porque ele disse, como posso eu batizá-lo? Como? Porque João, ele sabia, ele percebeu ali que aquele era Jesus, o Salvador. Então, João disse, como que eu vou batizá-lo? João se achou indigno, achou que não poderia, seria um constrangimento para ele batizar Jesus nas águas do arrependimento. Mas Jesus disse, não, é necessário para que sirva de exemplo para todos. E assim sucedeu. Então, Jesus começou ali o seu ministério. Jesus, ele teve uma vida sociável. Jesus, ele participava de festas comemorativas. Jesus participou de festas de casamento. Jesus participou de jantares. Jesus era convidado e ele participava. Então, ele era uma pessoa sociável. E o caráter de Jesus era um caráter assim maravilhoso, exemplar. Ele lidou com pecadores, ele estava ao lado de pecadores, mas ele não pecou. O pecado não teve lugar na vida de Jesus. E isso aí o torna o caráter supremo. Jesus é algo assim maravilhoso. Veja, Jesus pagou impostos. Jesus pagou impostos. Ele não se negou a pagar os impostos, tá? Ele teve uma vida, então, sociável, adequada e como exemplo para todos nós. Jesus deve ser o nosso exemplo e referência como homem e servo, que possamos seguir sempre os seus passos, glorificando
o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Jesus, ele nos traz exemplos assim maravilhosos, né? Nós sabemos que ele perdoou pecados, ele curou os enfermos, ele tratou de pessoas de uma maneira mais sincera possível, porque Jesus ele tinha uma personalidade singular, ou seja, ele era uma pessoa diferente nos aspectos de ter o domínio de si mesmo e por apresentar um caráter ilibado. Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. Então diz assim, através do mistério da encarnação, Jesus se fez homem e habitou entre nós, como vimos. Ele, o Verbo divino, se fez carne e habitou entre nós. Está lá em João, capítulo 1, versículo 14. Ele era o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Sua entrada no mundo foi marcada por eventos de caráter espiritual e humano. Nós já vimos, então, que o nosso Jesus, ele veio de um modo sobrenatural. Mas esse modo sobrenatural trouxe aspectos divinos. Ele habitou entre nós como homem, trazendo aspectos divinos. Ele era 100% homem, 100% Deus. Seu desenvolvimento espiritual, seu caráter singular é modelo de referência para todos os homens em todos os lugares e em todos os tempos. E o menino crescia e se fortalecia em espírito cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. Está em Lucas 24, Lucas capítulo 2, versículo 40 e 41. Então nós vimos como que Jesus participava com seus pais de todos os eventos da sociedade hebreia. Caráter supremo. Em seu ministério, Jesus demonstrou aspectos do seu caráter que são referência e modelo para todos os que o aceitam como Senhor e Salvador. Humildade e mansidão. Foi até o Jordão a fim de ser batizado por João, como nós vimos, né? Está em Mateus 3, do 13 ao 15. Mansidão e humildade. Olha que coisa linda, mansidão e humildade. Convidando a todos para aprenderem com ele. Mateus 11, 28 a 3. Vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Olha que coisa linda nós possamos estar aprendendo com Jesus. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele fez o ofício que era para os escravos fazerem, pois ele fez. Ele se abaixou e lavou os pés dos seus discípulos. Está lá em João, capítulo 13, do 3 ao 5. Né? Mansidão e humildade são requisitos para os que querem seguir a Jesus. Misericórdia e compaixão. Ele teve compaixão das multidões. Curou muitos que sofriam com enfermidades. Compadeceu-se das pessoas famintas. Jesus compadeceu-se dos pobres, dos famintos. Hoje, infelizmente, muitos dos que se dizem cristãos têm mais preocupação com riquezas, posições e prestígio pessoal do que com as almas atacadas pelo maligno. C. Espírito pacificador. Ele exortou os irmãos a viverem em união, perdoando e pedindo perdão para que a paz seja alcançada. Salmo 133, que nos diz o quê? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Na prática, ele demonstrou o seu imenso amor pelos pecadores. No caso da mulher adúltera, não é? Que levaram a mulher diante de Jesus, está lá em João capítulo 8, do versículo 11, os seus discípulos, ele ensinou como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor, João capítulo 15, versículo 9. O amor é a marca do cristão. O amor foi demonstrado por Jesus e devemos praticar o amor. Para as igrejas entre aspas, formadas por homens mortais, falíveis, e seus jeitos e erros e pecados, Jesus é o caminho e a verdade e a vida.
Está em João 14:6. Porque a igreja de Jesus não tem rugas, não tem mancha, é irrepreensível. A igreja de Jesus. Agora, as igrejas formadas por homens, ela é falível. Porém, o caminho é Jesus. Como filho do homem, Jesus teve o ministério e o caráter supremo. Como filho do homem, estamos terminando então a nossa lição nessa primeira fase, porque no próximo domingo estarei dando a segunda parte, que nos diz assim: como filho do homem, Jesus teve um ministério e caráter supremo. Tá? Um abraço para vocês. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Tchau. Pra ler aqui, Mateus 18, vou deixar assim. Peraí. Não, não tá gravando nada, você espera, não começa com o negócio de livro, não, que eu não aceito isso. Não quero isso. Aí, ó, cuidado, hein. Tem um microfone aí, ó. Tem um microfone agora. Ô Jesus Cristo, modelo supremo de caráter. Não é de um bom caráter, de caráter. Quer dizer, não pode ser isso. Espírito pacificador. Vovó, por gentileza. Um pedacinho, tá aí no banheiro da titia. Vai deixar pronta? Não. Vai falar sobre o que hoje? O caráter do cristão, moldado pela palavra de Deus, provado como ouro, é o título da revista, né? E o tema da lição é Jesus Cristo, o modelo supremo de